Muitos portugueses estão tristes, raivosos, rancorosos e melancólicos com a notícia sobre o aumento de nascidos em Portugal. Há 10 anos que Portugal não atingia o número de 87 mil nascidos e este número deixou muitos portugueses completamente tristes. Vamos aqui ler os comentários, depois voltamos aqui para analisarmos as causas destes nascimentos, por que razão muitos portugueses estão completamente tristes e raivosos com esse número de nascidos. Vamos aqui ler os comentários da página da SIC Notícias, veremos que, e eu não vou esconder os nomes, porque as pessoas que comentaram sabiam que os comentários eram, aliás, comentaram mesmo para as pessoas saberem, né? Ponto. Vocês comentaram com a intenção de que as pessoas leiam os seus comentários, saibam do seu descontentamento. Por isso que eu não vou aqui esconder os nomes, porque também não tenho tempo para editar tantos nomes. Por aqui, claramente está em marcha a inversão da tendência. Está em marcha a substituição populacional na Europa, algo planeado há décadas, colocado em prática e hoje inegável. Está aqui a inversão da tendência. Parece que antigamente eram outros continentes que estavam a ser substituídos e hoje é Portugal. Portanto, ele fala aqui sobre um programa já de muito longo prazo. Agora, quem que programou? Os africanos, os asiáticos, a Europa, quem que programou este nascimento a estes números? Pois, ironia do destino, triste realidade, os portugueses não têm mais filhos porque não têm condições econômicas nem habitacionais para isso, nem os outros do terceiro mundo, e os portugueses têm de os sustentar. Os outros do terceiro mundo. Essa expressão terceiro mundo já foi esquecida há bastante tempo porque era uma forma de chamar os países que não queriam fazer parte da Guerra Fria de países do terceiro mundo, países atrasados. Ou seja, é uma forma de nos desprezar para nos forçar a fazermos parte da Segunda Guerra Mundial. Guerra esta que também já fazemos parte. Nós fizemos, nos África, fizemos parte da Segunda Guerra Mundial. Uma forma claramente forçosa, né? Os países da Argélia, a Nigéria, o Egito, o Sudão, muitos africanos foram para a Segunda Guerra Mundial para defender a França, a Alemanha e não só. Mas aqui o senhor ainda continua a nos chamar de país de terceiro no mundo, expressão que já foi ultrapassada há muitos anos. Bom, depois vamos aqui outro comentário. O problema é que são indivíduos que irão ter uma educação de terceiro mundo, aqui a expressão continua, terceiro mundo, de onde são provenientes muitos dos seus pais. E por isso repercute-se na sociedade. Por mais que alguns patetas digam que não, e não faltam exemplos de bairros construídos por há décadas, provenientes do hemisfério sul, onde nem a polícia vai. Exemplos não faltam, apesar de os terem ou tentarem ocultar. O hemisfério sul, estão a falar dos países da África subsaariana, os países, os chamados países pobres, países pretos e não só. Essas expressões aqui que claramente servem para nos espezinhar. Quantos são filhos de portugueses? Que perguntou a senhora Pardal. Onde desova mais M's, deve ser merda, e invasores. Ponto. Por que será? Porque os portugueses não têm segurança nos trabalhos? Por que não têm apoio à natalidade? Por que não têm creches para deixarem os seus filhos? E muitas outras coisas. Antes de eu avançar, por favor, faz like neste vídeo, subscreva, partilha, porque estamos aqui a analisar o comportamento de uma sociedade, e as sociedades são seguras ou inseguras em função do sentimento de cada um no dia a dia. Isso aqui é explosão, é expressão dos sentimentos, aquilo que te olham no comboio, no metro, não te falam porque ali, se te falarem, ela vai levar uma benda, né? Portanto, aqui na internet, como muitos acham que é lugar de ninguém, mundo de ninguém, cada um pode falar o que quiser, portanto, aqui já vão explodindo, expulsando os sentimentos que os corroem. Ponto. Então, vamos aqui contar a lei, depois claramente que analisaremos as causas e as motivações desses nascimentos. Não serão portugueses. Ponto final. Não são os verdadeiros portugueses, são dos novos, como diz o primeiro-ministro, os tais que destroem raízes portuguesas e mandam os portugueses emigrar. Quantos desses são filhos de mulheres portuguesas? Quantos vêm diretamente do aeroporto? O problema não está nos imigrantes, está nos portugueses que não fazem filhos, ou querem reformas, ou não querem imigrantes. Decidem-se. Aqui é mais equilibrado, o problema não está importante, então não estão nos imigrantes, está nos portugueses que não querem fazer filhos, ou querem reformas,
ou não querem imigrantes. Portanto, se você não quiser imigrantes, não vai ter reforma, tens de decidir, ok? Porque os imigrantes estão agora a trabalhar, são os que estão a pagar a reforma dos portugueses que agora já estão na reforma, ok? E amanhã, quem vai pagar a reforma dos que estão agora frescos e jovens, são esses bebês que estão a nascer agora. Se você for contra esses bebês, não vai ter reforma. Aqui o nosso irmão, o Nelson Almeida, coloca uma afirmação muito forte. Quantos desses são filhos de mulheres portuguesas? Quantos vêm do aeroporto? Ponto. Depois temos aqui, aquele documentário, o problema não é do Nelson Almeida. Depois temos aqui a Ana. Portanto, bebês portugueses continuam sem nascer. Okay? Portanto, aqui já vem dizer que não são portugueses esses. Depois, é melhor fazer menos e bom com uma boa educação e que tenham um bom futuro e bom trabalho, porque nascer muitos para fazerem aumentar a estatística para depois estarem nos rendimentos mínimos não faz nada ao país. Então ele aqui é contra esses números porque não adianta sermos muito quando não há condições para a educação, trabalho, não só para essas crianças, ponto. Aqui o homem é mais comedido, portanto não é melhor que não sejamos muito, porque aqui também vem o sentimento de que, para que sermos muito se não há condições para esses aqui. Depois vem aqui um comentário muito longo, não vou ler. Parabéns à saúde, parabéns é saúde, isto é mais importante, as pessoas devem deixar a maldade nessa situação. Falou aqui a Tinka. Substituição populacional em marcha. Graças a Deus, melhor nascer do que morrer. Como os portugueses podem ter mais filhos se o governo não ajuda, recebem dinheiro para ter filhos, recebem dinheiro para os filhos estarem na escola, recebem apoio para renda, cartões, para os compras, rendimentos e o português a pagar. Nós é que somos imigrantes dentro do nosso país. Aqui mais uma revolta, não é? Nós é que somos imigrantes dentro do nosso país. Como é que não vão ter filhos se recebem tudo isso? É como que se quem recebesse apoio a Portugal fosse uma pessoa que nunca contribuiu e saiu, por exemplo, lá de qualquer país, chega em Portugal está recebendo, não é? Portanto, Portugal é rigoroso, tem normas, não é? Para você receber algum apoio, precisas ter contribuído pelo menos um ano. Portanto, não é qualquer pessoa que recebe esses apoios, ok? Depois, mesmo se você for português, mesmo de gema, como se começa a falar, né? Os pais portugueses, mães portuguesas, nascem em Portugal, se você nunca contribuiu para a segurança social, você não tem direito a nenhum apoio. É preciso que alguém tenha contribuído para que você receba. Isso vale para os portugueses de gema, para aqui alegrar alguns, e para os portugueses imigrantes. Filhos para nós pagar, mas tudo eu tive 2 filhos para nós pagar, mas tudo eu tive 2 filhos, trabalhava, pagava e uma. Ama quando recebia, ponto, aqui já não estou a perceber muito, é um texto muito complicado. A carrada que vieram para ir a Portugal a custo zero, adorava ver os nomes tugas. Portanto, estamos aqui a olhar para comentários muito fortes em volta destes número de nascimentos em Portugal, que não alegra claramente muitos. Ok, em função de várias questões que vamos levantar, assumindo que você colocou like e partilhou. Segundo aqui a especialista nesta matéria da SIC, a senhora dizia que 30% dos nascidos são comunidade estrangeira. Dos 87.700 crianças nascidas, 30% são estrangeiros, portanto é a minoria. Estrangeiros, não é a maioria, ok? 30%. São filhos de mães estrangeiras, são pessoas que, pronto, vivem no estrangeiro, vão para Portugal nascer e pagam muito caro. Ou são comunidade estrangeira, portanto, pessoas que vão para Portugal viver e nasceram por ali, ponto. Depois, o número médio de filhos em Portugal continua a baixar. Me falou aqui a especialista aqui nessa reportagem. Portanto, a senhora, a doutora, disse que o número médio de filhos em Portugal continua a baixar. Ponto. Portugueses têm vontade, segundo aqui a estatística também que a senhora anunciou, diz que os portugueses têm vontade de fazer filhos, mas não se sentem em condições de o ter, condições financeiras, não têm casa, não têm rendimentos que garantam um conforto tendo filhos. Okay? A vida em Portugal é muito cara, diga-se de passagem, e as pessoas para terem filhos precisam planejar. Okay? E precisam, acima de tudo, estar em uma relação saudável, uma relação estável, porque quando
São os dois melhor, sozinho é muito mais difícil. Bom, mas agora, por que razão é tanta raiva, tanto ódio, tanta nostalgia em relação a estes números, que por acaso não são todos, não são só a maioria portugueses que estão a nascer? São filhos de estrangeiros e são mães de filhos estrangeiros, comunidade estrangeira. Por que razão há tanta raiva, tanto ódio, tanto nervo? Eu preparei aqui 3 cenários. Primeiro poderá ser o nacionalismo exacerbado, ou seja, nós estudamos, aprendemos, fomos educados de que o nosso país é nosso e de pessoas iguais a nós. Nosso e de pessoas iguais a nós. Se não tiver uma pele mais clara, um olho mais claro, aquele nariz mais fino, não nasceres no norte da Europa, portanto, você não é nosso. Portanto, quanto mais parecido a nós, melhor. Razão pela qual essa questão da solidariedade, do amor ao próximo, tem muito a ver com a nossa aproximação. Até que ponto falamos a mesma língua, temos a mesma cultura, mesmo tom de pele, gostamos de mesmas músicas, mesmas coisas. Portanto, tem a ver claramente com o nacionalismo exacerbado, quando, se você ler os currículos acadêmicos, as pessoas estudaram uma história e também a educação, o ambiente foi sempre voltado ao nacionalismo. O país é nosso e de pessoas iguais a nós. E quando você começa a perceber que as coisas estão a mudar, não estão a viver como antes vivíamos, que em cada 100 passos eu cruzo com 50, com 20 ou 30 pessoas diferentes, claramente começo a viver na estranheza, começo a desenvolver aqui uma tristeza, um nervo, porque eu não consigo mudar o cenário. Eu não consigo mudar, porque eu aprendi assim, agora estou a ver assim, mas eu não consigo mudar. Portanto, só me resta mesmo viver na agonia, na tristeza. Ponto. Depois temos aqui outra questão ligada a... Acho que uma infelicidade voltada ao insucesso, ok? Eu queria muito ter um filho, se calhar fui adiando porque não tinha condições. Quando percebi que é melhor ter sem condições, já era tarde. E não tive tempo de congelar as minhas coisas. Ou até quero muito ter, mas não tenho condições, como falou aqui a doutora. Quero ter, mas não tenho condições. Então, isso cria em mim a busca de culpados, porque eu não gosto de assumir as minhas culpas, eu não vou assumir as minhas culpas, procuro alguns culpados. Ou é o governo, ou é o imigrante. Ou melhor, é o governo e o imigrante. Por isso, nas próximas eleições, vou votar no B. Okay? Portanto, aqui um sentimento de insucesso para não ter conseguido atingir os meus objetivos. Por culpa, às vezes, mesmo minha, porque eu fui adiando, buscando melhores condições, e depois chega uma altura que eu não quero assumir a minha culpa. Até às vezes não é culpa minha. Eu sou uma jovem de 25 anos, 24 anos, quero ter já meu filho, mas não tenho condições, porque olho para um parceiro está no emprego a sobreviver, eu estou a sobreviver. E também olho para as condições de vida para um bebê não são adequadas e eu fico frustrada e procuro algum culpado. O culpado que eu encontro é o imigrante, porque ele está a ter filho nas condições em que eu acho que não são das melhores. Quando eu devia culpar se calhar outra pessoa. Ou então podia focar em mim, buscar outra solução, mas eu prefiro olhar em um culpado. Estou aqui a falar das pessoas que estão a comentar com muito ódio aqui nesse post. São pessoas que, porque quando eu decido escrever esses textos nas redes sociais, assumindo que o meu nome vai ser visto por todo mundo, é porque eu estou no limite. Portanto, estou aqui a falar das pessoas que comentaram e aquelas que não conseguiram comentar porque têm até respeito ao seu próprio nome, ainda conseguem buscar outras soluções, outros causadores da situação. Depois outro sentimento é de outra razão, tem a ver com esse sentimento de nostalgia, né? Eu quando vivia, né? Quando vi a minha irmã nascer, os meus irmãos nasceram, as pessoas nasceram, portanto, o hospital tinha apenas 4 pessoas e havia as camas até vazias e tudo mais. Portanto, eu gostava de nascer naquela fase quando eu via o hospital, quando não tínhamos muitos imigrantes, só que quando Portugal não tinha muitos imigrantes, estamos a falar de uma fase que era crítica, onde até os portugueses tinham que fugir, tinham que bazar. Quando a economia melhora, quando o país está bom, vem muita gente. Muita gente encontra poucas estruturas e lutam pelas mesmas estruturas. O preço das casas aumenta. Temos que assumir que há outro problema conjuntural que tem a ver com o problema da Covid, da energia, das guerras na Ucrânia. Há muitos outros problemas que aconteceram nos últimos 10 anos, enquanto aconteceram em Portugal, muita coisa simultânea. Okay? Problemas esses que também afetaram outras partes do mundo, a África, a Ásia, e só vão buscando países mais estáveis. E Portugal foi esse país. Chegaram para ali e, claramente, quando Portugal começa a crescer, também chegam imigrantes, vão lutando pelas mesmas casas e a vida fica cara, ok?
Mas aqui alguém tem a nostalgia, do tempo que o país estava mais leve, só que não tinha condições de trabalho como tem agora, como tem hoje, ok? Então aqui o sentimento nacionalista, aqui o sentimento de insucesso, aqui a nostalgia poderão ser uns três fatores que fazem com que muita gente vai para a internet e espalha esse ódio para as felizes crianças que nasceram em Portugal, um país muito bonito, com um clima muito bonito, uma gastronomia muito fixe, mas com pessoas que decidem dar de cima a bebês que não têm nada a ver com problemas que elas próprias estão a viver. Até algumas criaram tais problemas. Alguns não conseguiram filho por problemas que eles próprios criaram. Mas os bebês aqui são os culpados por esta situação. Quanto mais um país nasce em crianças, melhor, ok? Porque, como disse aqui o outro comentário, vocês têm que decidir, ok, reforma, ok, claramente, amanhã trabalhar até 60 anos, vamos dizer assim, temos que aumentar a idade da reforma, mais 10 anos, porque não tem quem vai pagar essa reforma aqui. Eu já tenho 60 anos, temos que aumentar mais 10 anos. Já vimos em França, ano passado, muitas manifestações, né? O governo queria aumentar mais a idade de trabalho. Por quê? Não tem contribuintes, você tem que trabalhar mais. Portanto, temos que decidir ou queres trabalhar até 60 anos, ou 50 anos, ou 60 anos, ou 90 anos, ou até morreres, porque se não tiver contribuintes, vais trabalhar até você morrer. Por isso é que, antes de eu comentar a situação dos bebês que nasceram, tenho que me perguntar até que ponto esses bebês não nascendo eu vivo melhor do que eles claramente nascendo. Depois, são pessoas que estão a viver problemas financeiros vários, que têm essa coragem desses comentários, porque pessoas estão tranquilas, estão bem, estão felizes, não porque são ricas, mas porque estão felizes com elas próprias, amam-se, amam os outros, estão confortáveis com o que têm, muito ou pouco, não viriam à internet com esses comentários, não viriam. É preciso estar muito triste contigo próprio, muito insatisfeito, é preciso estar muito desconfortável para você vir à internet e tecer esses comentários. É preciso estar muito mal. Quem está bem consigo próprio, com os seus, não vem à internet com esses comentários, não vem. Portanto, isso aqui é uma demonstração de como muita gente vive triste em Portugal. Faz um comentário, sim. Põe aqui teu comentário também, faz um like, subscreva, estamos juntos e até já.